Então, pessoal, seguindo nossa biologia celular, né, nós vamos para nossa última parte, estudo do núcleo, né, onde a gente vai ver inicialmente essa divisão celular mitose, né, e depois finalizando com a meiose, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a divisão celular, relembrando, né, a questão das células, né, a gente sempre, o núcleo, né, o citoplasma, a membrana plasmática, o ribossomo na produção de proteína, retículo endoplasmático liso, gente, na função de desintoxicação, retículo endoplasmático rugoso, além de transporte, armazenamento, ele é rugoso porque vai ter ribossomos, então vai produzir proteínas também. A membrana celular, a membrana citoplasmática, as mitocôndrias, lembra do metabolismo celular, responsável pela respiração celular, o próprio citoplasma, né, que é o eloplasma, toda essa parte aqui no estado coloidal, o núcleo, né, onde vai estar o material genético, o centríolo, gente, né, também chamado de centro celular, que vai estar relacionado com esse processo de divisão celular, né? Então, vamos falar da mitose, né? Mitose, divisão celular, gente, onde uma célula diploide vai produzir duas células diploide, ou seja, mantém o mesmo número de cromossomos, tá? Então, só para a gente visar, cromatina é cromossomo, gente, né? Então, olha lá, a cromatina corresponde a um longo e fino filamento DNA encontrado durante a interfase, né? O que significa isso? Interfase é entre duas fases, até a gente falou isso naquele gráfico que nós vamos voltar a comentar novamente, né? E a cromatina nada mais, nada menos que o próprio cromossomo, né? Apenas ela está de uma forma, se apresenta de uma forma de filamentos, enquanto o cromossomo vai se apresentar de uma forma mais espirilado, né? Então, cada filamento de cromatina vai constituir um cromossomo. Então, quando a célula inicia seu processo de divisão, mitose ou meiose, gente, esses filamentos se espiralizam, enrolam-se, ficam em forma de caracóis entre si mesmos e se condensam, transformando nos famosos cromossomos. Então, aquilo que nós falamos. Então, cromossomo nada mais do que a cromatina que se enrolou, que se espirilou, né? Então, tá aqui um desenho, gente, uma molécula de DNA é um cromossomo, né? Como nós estamos falando, né? Então, à medida que vai se espirilando, né, nós temos a formação de um cromossomo, tá? Então, organização DNA, cromatina e cromossomo. Temos aqui o DNA, lembra? O DNA espiral, em forma de escada, né? Depois, as proteínas, uma proteína do tipo histona, forma a cromatina, que é filamentos. Esses filamentos se condensam, se esterilizam e vão formar o que nós chamamos um cromossomo. Aqui nós temos um par de cromossomos, ok? Então, olha lá. Então, lá. Opa, saiu um pouco a nossa imagem, vamos lá. Acidentes, acontece. Vamos lá. Heterocromatina, eucromatina. Quando a cromatina verdadeira é lisa, gente, ela é chamada eucromatina. Quando ela tem uma parte espirilada, seguida de uma lisa, a gente chama-se heterocromatina, né? Então, ela vai ficando espirilada, vai aumentando a espirilização até chegar na forma do cromossomo, que é uma cromatina, gente, extremamente espirilada, tá bom? Então, essa é a formação. Isso acontece quando nós estamos num núcleo interfásico, quando a célula não está se dividindo, ela vai chamar cromatina. Quando a célula começa a se dividir, entrar nos períodos, gente, de mitose e meiose, eles começam a se condensar, começa a ser uma espirilização, ok? Então, aqui, ó, nós temos aqui comparado os dois, mitose e meiose, por enquanto vamos falar da mitose. Aqui nós temos em desenho, gente, cromossomos, aqui tem 1, 2, 3, tem vários cromossomos aqui, né? Esses cromossomos aqui, gente, a célula começa a sofrer algumas alterações, né? Essas alterações, gente, provoca várias etapas que a gente vai ver adiante, que com certeza vocês já se pesquisaram. Então, ó, pega uma cor aí, ó, vermelho, azul claro, azul escuro e marrom. Aqui nós temos pares de cromossomos. Olha aqui, ó, pares de cromossomos, aqui, ó. Todos eles unidos. O que vai acontecer? Quando acontece essa divisão celular, o que vai acontecer aqui? Aqui nós temos inicialmente o núcleo, gente. O núcleo, você sabe que ele é formado
protegido nas células do eucarionte por uma membrana chamada membrana nuclear, que nós vamos chamar de carioteca, né? E aqui nós estamos nesses desenhos que vocês estão vendo aqui, gente, é o centríolo, né? Então, o centríolo, a gente começa a emitir, né, proteínas que vão formar as fibras do fuso, né? Os cromossomos, gente, começa a sofrer alterações, vão atingindo o máximo da sua espiralização, né? A carioteca, essa parte aqui externa do núcleo, desaparece. Os cromossomos, gente, vão estar aqui no meio, na parte equatorial da célula, por isso esse período aqui da divisão celular nós chamamos, gente, de metáfase, né? Então, o cromossomo e as fibras do fuso, gente, ligadas de centrômero a centrômero, né? Estão ligadas, unidas pelo centrômero desse cromossomo, tá? Isso acontece numa fase chamada metáfase. Quando rompe-se esse centrômero, gente, cada metade desse cromossomo vai para um lado da célula. Houve aqui agora uma divisão. A célula se divide, a divisão do citoplasma e a divisão do núcleo. Quando eu falo divisão do núcleo, eu estou falando cariocinese, e quando eu estou falando divisão do citoplasma, eu estou falando de citocinese. Tá, então nessa primeira fase aqui, ó, nós temos, olha as corzinhas, nós temos dividido, nós estava lá, tinha aqui 2 cromossomos vermelhos, aqui em cima, azul, eles se separaram, um vermelho ficou desse lado, o outro vermelho ficou do outro, entende? Ou seja, dividiu a metade mantendo a mesma quantidade de cromossomo, tá? Então, só para resumir essa parte inicial, a meiose vai haver uma redução, mas aí nós vamos ver posteriormente, tá? Só para vocês aqui já ficaram com esse slide comparando uma divisão celular de mitose, que ela tem como objetivo multiplicação, né? Faz parte do crescimento das células, de todo o nosso corpo, enquanto a meiose está relacionada com a formação de gametas, né? Tanto o gameta masculino como o feminino. No gameta masculino, nós estamos falando em espermatozoide, no feminino, nós estamos falando no óvulo. Então, divisão celular, divisão da célula somática, crescimento do corpo, reposição celular, né? E a meiose, apenas na célula germinativa, a formação de gametas haploides. Quando eu falo em célula somática, que somou N mais N dá 2N, né? E células germinativas são células N. Então, se eu olhar os dois desenhos aqui, ó, está um pouquinho apagado, mas uma célula 2N formou 2 células 2N, células iguais. Então, ela multiplicou, ela continua igual. Na divisão de meiose, uma célula 2N originou células N, ou seja, houve uma redução do número de cromossomo. E essa redução do número de cromossomo, gente, nada mais, nada menos do que você, para ter um indivíduo 2N, você tem que somar N mais N. O que significa isso? 2N é igual a 46 cromossomos, que é a quantidade de cromossomo da espécie humana. Logo, a célula germinativa terá quantos cromossomos? 23, tá? Então, isso a gente não pode esquecer. Então, mitose, gente, é um processo de multiplicação celular caracterizado pelo fato de uma célula diploide, 2N, dar origem a 2 células filhas idênticas geneticamente, ou seja, células diploide. Por gerar células diploide, é muito útil na produção de células somáticas. Somática porque sumou. Olha só, duplicação do DNA, tá? Duplicou aqui da vermelha, duplicou desse azul, né? Depois dividiu e formou 2 células diploides iguais a mesma. Lembra a duplicação do DNA? Rompe-se a cadeia, o DNA, ele é semiconservativo, né? Ou seja, uma proteína chamada DNA polimerase, rompe-se as pontes de hidrogênio das bases puris e pirimídicas e depois essas bases se completam novamente, né? Por isso que a gente diz que as características de uma célula mãe, né, elas mantêm as suas características nas células filhas. Por isso chama-se semiconservativa. Conserva uma parte das suas características. Tá aí, ó, duplicação do DNA aqui, ó, na mitose, ó, azulzinho, vermelho. Duplicou o cromossomo aqui, duplicou o DNA na azul, ó lá, duplicou o vermelho, né? Então, tínhamos um gremista e um colorado, agora temos 2 gremistas e 2 colorados. O que aconteceu? Cresceu, né? Uniu as duas aqui, ó, ainda tá junto, depois separa, originando 2 células idênticas, igual à primeira, tá? Duplica e depois divide, tá? Aí lembra aquele nosso gráfico, né? Aqui mostrando, gente, nessa parte aqui,
Nessa ordenada aqui nós temos a quantidade de DNA e depois aqui embaixo nós temos a linha de tempo, né? Mostrando um 2N e 4N, 2N cromossomo e 4N, ou seja, quando há duplicação, né, que acontece no G1, que é o período da interfase, né? Olha só, agora a gente está dando mais detalhes sobre isso. Ó. A interfase, gente, é aquele período bem mais longo de uma divisão, ou seja, é aquele período que antecede a divisão celular. Então chega a durar aqui da S até G2 12 horas, né? E o G1 mais 11 horas, né? Então 11 horas mais S 10 horas e G2 2 horas. Então são 11 mais 10, 21 mais 2, 23 horas, gente, 24 horas num período que antecede a divisão celular. Então olha só, primeiro a parte G1, essa parte aqui inicial, S, síntese de proteínas, né? Depois vem o G2, duplicação, e depois começa o processo da divisão celular. Então vem a prófase, a metáfase, anáfase e telófase, né? E depois vem a interfase de novo, ou seja, ele vai lá, sintetiza a proteína, duplica os cromossomos, fica a 4N, né? Faz todo o processo de divisão, né? E depois começa a redução de novo até a telófase, que é a última parte, tá? Então, cada parte dessa tem uma característica, né? Essas características, você já deve ter estudado, a gente vai ver alguns detalhes aí para diante, né? Mas o importante, né, para você saber, como é que eu vou decorar aqui, ó? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Se eu ler ao contrário, telófase, anáfase, metáfase, prófase e interfase, eu vou ter a palavra TAMP. Então, TAMP ao contrário, gente, vai dar a sequência da divisão celular da mitose, tá? Então, aqui algumas características, gente. A carioteca, é importante a gente saber. A fibra do fuso, gente, que são essas proteínas que são produzidas aqui pelo centríolo, ou também centro celular, né? Informação. É elas que vão segurar os cromossomos no centro da célula e depois vão equacionar para um polos da célula. A carioteca, cromossomos duplicados, condensando. Então, sempre lembra, quando está em interfase, cromossomo está em forma de cromatina, está de uma forma desespiralada. Quando começa a divisão, os cromossomos começam a se condensar, né? Então, temos outra estrutura, que é o nucleolo, gente, que também desaparece nesse período da divisão celular, e também a carioteca, reaparecendo depois, tá? Então, aqui, ó, a prófase, onde inicia a divisão celular. Então, formação aqui, gente, das fibras do fuso. Aqui no interior, gente, começa a cromatina a se condensar. A carioteca, a membrana nuclear, começa a desaparecer. Depois vem uma prometáfase, que é uma parte que antecede essa parte do meio da divisão. As fibras, gente, vão empurrando, vão puxando os cromossomos até o centro da célula, por isso que a gente chama metáfase, meio. Depois essas fibras do fuso, gente, vão puxando esses cromossomos já duplicados para regiões opostas na célula, né? Nesse período aqui, gente, já ocorreu a divisão do núcleo, então já ocorreu o que nós chamamos de cariocinese, divisão do núcleo, né? Vem da palavra carioteca. E depois aqui, nessa região da telófase, já encerrando, né, nós começamos a citocinese, como mostra nessa outra figura. Ou seja, citocinese, separação do citoplasma, ok? Então aqui, gente, mostra para vocês alguns detalhes da prófase, olha só. E vem agora os detalhes que nós comentamos de uma forma geral. Prófase, cromossomos duplicados em condensação, duplicou, agora condensa, fica espiralado. Ainda temos a carioteca e o nucleolo está desaparecendo. Na metáfase, gente, os cromossomos, cada parte do cromossomo vai chamar de cromátides. Esse cromossomo vai ter uma cromática que vai ser irmã da outra, né? E assim, essas fibras cromossômicas, que são produzidas pelo fuso da cromática, se unem ao centrômetro da célula, e essa gente aqui, né, essas cromátides, esses cromossomos já estão altamente condensados no equador. O que significa isso? No meio da célula, formando o que nós chamamos de placa
metafásica, tá? Depois, na sequência, agora, gente, já houve essa divisão, cada parte, né? Cada parte dos cromossomos, gente, aqui nessa terceira parte, vão migrar para a região oposta, né? Por encurtamento dessas fibras cromossômicas, né? Vão migrando para polos opostos. Aqui vai para um lado, aqui vai para o outro, né? E agora a gente começa, nessa última parte que é a telófase, uma divisão citoplasmática chamada de citocinese. Reaparece o nucleolo, agora em célula diferente, e a carioteca, a membrana nuclear, começa a se reorganizar novamente, tá? E aí vem o resumo para vocês, prófase. Vamos lá, membrana nuclear e nucleolo desaparece, condensação da cromatina e centríolos migram para os lados opostos da célula. Prometáfise, com o desaparecimento da membrana nuclear, cada cromossomo liga-se às fibras do fuso e desloca-se para o plano equatorial. Agora a metáfise, cromossomos atingem o máximo de condensação, ou seja, ficam o máximo espirilado, né? Tornam-se curtos e bem visíveis, né? E estão na placa equatorial da célula, como nós já falamos anteriormente, né? Depois a anáfase, gente, separação ou segregação das cromátides irmãs para as opostas, ou seja, estão tudo junto aqui, ó, uma vai para um lado e outra vai para o outro, né? Separando a célula aqui em dois. Depois na telófase, gente, a membrana nuclear e o nucleolo começa a se condensar, tudo isso aqui ainda dentro do mesmo citoplasma, né? E agora, na última fase, gente, a divisão de citoplasma que nós chamamos de citocinese, tá bom? Então tá, gente, para amanhã é isso que nós vamos comentar, vamos selecionar alguns textos. Eu deixei para vocês aí resumo e discussão para videoconferência e no ensino invertido, que teremos amanhã, dia 11, às 11h15 da manhã. Então, tudo do cromossomo, estrutura, classificação e funções, o que significa dizer núcleo interfásico, né? O ciclo celular, mitose, descritivo das fases da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? E qual é, aonde ocorre a mitose e qual é a função. Não esqueçam, gente, que amanhã, né, a gente tem uma chamada, né? Os alunos serão chamados para descrever um dos itens acima e a partir daí nós teremos uma atividade avaliativa, né, gente? Não só na questão da presença, como nós falamos na nossa fala inicial, mas também para alguma atividade que a gente vai fazer amanhã, né? E também deixando para vocês aí responderem lá no Google Class. Tá bom, gente? Então, por enquanto é hoje, é isso aí, né? E amanhã nós estamos aí conversando, gente, e falando um pouco mais sobre essas atividades, tá bom? Amanhã a gente espero que todo mundo esteja bem e que estejam presentes amanhã, porque nós faremos chamada, tá bom? Um grande abraço, até amanhã.